Neemias diz, novamente, capítulo 2: e lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estiveram comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então, amados, Neemias agora, ele testemunha o cuidado divino e também o cuidado soberano e providencial de Deus. Neemias agora, depois que vê aquele cenário todo de destruição, aquele cenário todo que ele não podia andar nem com o animal que ele estava montado, a Bíblia diz que em um momento da trajetória de Neemias, ao olhar a obra que tinha a realizar, a Bíblia diz que Neemias desceu no animal que ele estava montado e foi a pé, porque os escombros eram grandes demais. Mas quando Neemias chega para aquele povo que estava com ele, Neemias diz a ele: declara como a boa mão do Senhor. Primeiro ele exalta a autoridade do céu, e temos visto muitos exaltando em primeiro lugar a autoridade da terra. Rei, a inclinação deve ser só para ele. A obra, eu já disse, é dele, é por meio dele, é para ele. É Jesus edificando a sua igreja. O homem não tem poder de edificar a igreja de Deus. E eu vejo um exemplo maravilhoso. Quando Neemias diz: eu declarei como a boa mão do Senhor era comigo. E depois é que eu falei das palavras do rei. Então o povo viu esse testemunho que Deus era com ele, Deus Todo-Poderoso, e que o Deus tinha tocado no coração do rei para providenciar. Então aquele povo se entenderam e disseram: o homem tem o apoio do céu e da terra. O homem aí tem o apoio total. Então edifiquemos, vamos juntar, fortalecer a mão e for para a obra. Tudo no comando de Deus. Versículo 19 é onde vem a pergunta do tema da mensagem. Louvado seja. Versículo 19 do capítulo 2. Diz a palavra: porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo-amonita, e Gésem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Uma pergunta. E eu percebi algo interessante, talvez você tenha percebido. Nesse versículo 19, Neemias já estava com o cenário todo preparado para ir realizar a obra. Ele já tinha o aval de Deus, o aval do rei, já tinha um povo ao seu lado. Mas volte para o versículo 10, o versículo 10 do capítulo 2, e você vai ler, vai ver coisa interessante. Versículo 10 diz: disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo-amonita. Bom, você percebeu alguma coisa? Versículo 10, a oposição era 2. Versículo 19, já são 3. Quando a vitória está chegando, a oposição aumenta. Quando a vitória está chegando, a oposição aumenta. No versículo 10 era só Sambalate e Tobias. Mas no versículo 19 já apareceu o tal de Gésem, o arábio. A oposição aumentando. E Deus diz: quanto maior for a oposição, mais é maior a testemunha da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias, lembra tudo isso? Louvado seja o nome do Senhor. Neemias sabia que os planos do Senhor não poderiam ser impedidos, que o plano do Senhor não pode ser frustrado. E Neemias responde a essa indagação da oposição. Coisa maravilhosa é quando estamos na direção de Deus. Sabemos que a boa mão do Senhor é conosco. Sabemos que o caminho foi aplanado pelo Senhor. E nós vamos de cabeça erguida. Nós seguimos triunfantes. Porque diante de nós vai o Todo-Poderoso. Ele é a nossa guarda, Ele é o escudo, Ele é a fortaleza, Ele é o socorro bem presente. Ele, se no caminho tiver angústia, Ele nos livra. Se no caminho a noite chegar, Ele é a lâmpada que ilumina o caminho. Coisa maravilhosa. E Neemias só vai dizer isso. Então ele respondeu. Essa é a resposta. Muitas vezes nós respondemos de outra forma. É onde mostra a nossa limitação como ser humano. E mostra também a falta de educação nas Escrituras.
Paulo diz que é o ditado da Escritura para nos educar em toda justiça. Muitas vezes alguém pode nos indagar, pode questionar de várias formas. E muitas vezes a nossa resposta não é temperada. A palavra não é branda. A Bíblia diz nos Provérbios que a palavra branda desvia o fogo, mas a dura suscita a ira. E muitas vezes indagado por alguma questão, mesmo estando no propósito de Deus, que bom seria se nós respondêssemos como Neemias respondeu. E respondi-lhes: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Essa é a resposta. O Deus do céu é quem nos dará começo. O Deus do céu é quem nos fará triunfar. Porque é melhor confiar em Deus do que nos homens. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome. E nós vemos aqui na Bíblia que Neemias fala, Neemias diz: vocês não têm par, nem memorial. Vocês não têm nada lá. Por isso que vocês falam dessa forma. Nós temos. A obra de Deus não interessa a quem não é servo. A obra de Deus interessa aos seus servos. A obra de Deus interessa a quem faz parte do rebanho, a quem Ele escolheu, a quem Ele tornou ovelha do seu pastoreio, como diz a palavra. Então a obra de Deus interessa a nós. Como Jesus diz: a minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então essa é o desejo da igreja, é realizar o propósito eterno do Pai, que Ele escolhe agentes humanos em sua soberania. Deus, em sua soberania, Ele realiza o seu propósito em homens, com homens, através de homens. Louvado seja Deus. Não que Ele precise de homens. Ele não precisa. Ele diz. Ele conta com uns. Paulo diz o quê? Que de Deus somos cooperadores. Cooperadores é o que trabalha junto. Somos lavoura de Deus. Paulo e Apolo, planta e rega. Nem é nada quem planta e nem é nada quem rega. E sim quem dá o crescimento. Paulo mesmo diz isso. Apolo planta, Paulo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Tudo é dele, o meio dele para ele. Então, aqui uma maravilha. Segue-se a obra. 52 dias, os muros são edificados, a cidade volta a ter os seus muros, as portas estão fechadas, mas no capítulo 8, eu quero ressaltar que o propósito de Deus é cumprido. E o propósito de Deus não é as muralhas, não, irmão. Eu digo a você que não só as muralhas. As muralhas faziam parte do propósito. Mas no capítulo 8 está expresso qual o real propósito. Não estou dizendo aqui, por favor, que as muralhas não é importante. As muralhas é importante, a remoção do tempo. Mas o principal foco de Deus não é o exterior, é o interior. Deus não está preocupado com construções, não. No início da mensagem eu disse que não é bíblico, e esse versículo está no Velho Testamento. O principal propósito é no capítulo 8. Quando Esdras, escriba e sacerdote, junto com Neemias, reúne todo o povo de Israel. Diz que reuniu todos que podiam entender a palavra. E desde a alva até o meio-dia, ou seja, desde o amanhecer até meio-dia, o livro da lei de Moisés era lido e explicado de forma que todos entendiam. E de repente há o maior avivamento do Velho Testamento. Aquele povo todo de pé se inclina e começa a chorar em ouvir as palavras da lei. E Esdras agora diz: não choreis nem lamenteis, esse dia é consagrado ao Senhor. E todo o povo chorava, e ele diz: não chorem, comei gordura, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então o maior avivamento do Velho Testamento, que era o propósito central
de Israel, da adoração, é concluída. E eu quero encerrar com essa frase. Deus, em sua infinita grandeza, se utiliza de infinitos homens limitados para a realização dos seus propósitos. Aleluia! Em sua infinita grandeza, Ele se utiliza de homens finitos, homens que são como a erva. A Bíblia diz que aparece, vai embora e não se lembra mais nem o lugar onde ela estava plantada. Essa é a vida do homem. Ele se utiliza desse homem infinito para realizar os seus propósitos. E tudo isso Ele confiou à sua igreja, a realização do propósito eterno do Pai. Então, as muralhas foram edificadas, a restauração da adoração foi trazida para o meio de Israel, o propósito de Deus foi glorificado, foi cumprido, e tudo foi por meio dele, foi por meio dele, e para ele, e a glória eternamente dele. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos. Amém.